Motim na família, entendendo, identificando e lidando com suas consequências. Neste subsídio especial do canal EBD Inteligência Artificial para Adultos, estudaremos um tema fundamental para as relações familiares. A paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais um assunto enriquecedor das lições bíblicas EBD. Ficamos felizes em tê-lo conosco novamente, e se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Neste segundo trimestre de 2023, estamos abordando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nesta lição 5, que será ministrada em 30 de abril de 2023, terá como título Motim em Família. Vale lembrar que as lições do nosso canal são gravadas com antecedência para melhor atender às suas necessidades. Desejamos a todos uma excelente aula e que esta lição possa contribuir para o fortalecimento dos laços familiares e a superação dos desafios que se apresentam. Texto áureo. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2:14. Verdade prática. Das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. A convivência familiar sadia é um desafio nos últimos anos, Efésios 5:33. As relações familiares têm se tornado cada vez mais difíceis, especialmente devido à inversão de valores pregada pela sociedade atual. Isso tem provocado a distorção dos papéis no núcleo familiar, resultando na perda de autoridade dos pais sobre os filhos e do respeito mútuo entre os membros da família. Infelizmente, a ingratidão a Deus e a falta de discernimento sobre o exercício dos papéis ministeriais em detrimento dos familiares têm origem na maldade do coração, como diz em Jeremias 17:9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? De acordo com o Guia Cristão de Leitura da Bíblia, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são responsáveis pela maioria das contendas e desuniões na família. É essencial que monitorem nossas emoções para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbações na alma e muitos se contaminem. O coração insatisfeito é solo fértil para pensamentos e sentimentos que trazem contenda, divisão e aflição de espírito. Portanto, aprendamos com a história de Miriam e Arão a evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Como diz em Provérbios 17:14, o começo da contenda é como soltar águas, desiste, pois, antes que haja rixas. Que a graça do Senhor nos ajude a viver em harmonia com nossos familiares e a desfrutar das bênçãos que Ele tem reservado para nós. A lição 5 tem 3 tópicos. Primeiro, a influência negativa da murmuração. Segundo, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Terceiro, Moisés, um homem manso e humilde. Faremos um resumo de cada tópico e subtópico. Primeiro, a influência negativa da murmuração. A influência negativa da murmuração e como isso afetou a liderança de Moisés e a família de Israel. O autor cita 3 queixas específicas que culminaram na rebelião contra Moisés. A primeira queixa foi quando Israel reclamou de Moisés por terem sido trazidos para morrerem no deserto, em vez de terem ficado no Egito. Essa murmuração entristeceu Moisés e Deus, que operou um juízo com fogo, destruindo um grupo de pessoas que viviam reclamando. A segunda queixa foi quando o povo começou a ter repugnância ao maná que Deus enviava todas as manhãs e desejava comer algo que lhes lembrasse os alimentos do Egito. O povo esqueceu facilmente de todas as privações experimentadas como escravos e passou a ter saudades do velho Egito. A terceira queixa foi a reclamação de Miriam e Arão de que não eram mais consultados em algumas decisões que Moisés tomava. Os 2 irmãos não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita e reclamaram por não serem consultados, até mesmo para a formação de um grupo de 70 anciãos do povo para ajudarem a Moisés no atendimento das necessidades do povo. A murmuração é um problema recorrente na história de Israel e que a liderança sempre sofre com esse tipo de problema. Além disso, o autor ressalta a importância de valorizarmos as bênçãos de Deus em nossa vida e evitar a murmuração e fofoca contra as pessoas ao nosso redor. Por fim, a liderança de Moisés não foi estabelecida por uma democracia, oligarquia ou monarquia, mas sim pela autoridade de Deus delegada para executar as ordens que vinham diretamente do Senhor. Durante a jornada do povo de Israel do Egito em direção à Terra Prometida, as murmurações eram frequentes. Logo após a saída do Egito, quando o povo se deparou com o Mar Vermelho, eles murmuraram contra Moisés, dizendo: seria melhor ter ficado no Egito do que morrer no deserto. Êxodo 14 verso 11 e 12.
Quando a falta de água se tornou um problema, o povo murmurou novamente contra Moisés e contra Deus, perguntando: por que você nos trouxe para este lugar para morrer de sede? Êxodo 17:3. E mesmo depois de Deus ter providenciado água, o povo continuou a murmurar e a testar a paciência de Deus. Mais tarde, quando o povo estava no deserto de Parã, a murmuração voltou quando eles ouviram relatos sobre a terra prometida. O povo murmurou novamente contra Moisés e contra Deus, dizendo: quem nos dera ter morrido no Egito? Ou quem nos dera ter morrido neste deserto? Números 14:2. Eles até chegaram a planejar voltar para o Egito, mesmo tendo sido libertados da escravidão. Essas murmurações mostram a tendência humana de nos concentrarmos nos problemas e nas dificuldades, em vez de nas bênçãos e nas promessas de Deus. O povo de Israel foi escolhido por Deus e conduzido por Moisés, mas sua murmuração e descrença quase os impediram de entrar na terra prometida. Pecado de Miriam e Arão. Pelo que deduzimos, a murmuração e a reclamação eram incontroláveis, pouco importando a severidade com que Deus as tratasse. Neste ponto, surge nos escalões mais altos do acampamento, em Miriam, a profetisa. Êxodo 15:20, e Arão, o sacerdote. A passagem é bastante clara em mostrar que foi Miriam quem iniciou a crítica e que Arão, como sempre, foi mero porta-voz. A crítica que fizeram de Moisés era dupla: o desgosto por ele escolher uma esposa e a questão sobre por que Miriam e Arão não deveriam ser reconhecidos, ao lado de Moisés, como competentes para receber as mensagens de Motivo da rebelião de Miriam e Arão. A inveja é um sentimento perigoso que pode levar a consequências trágicas, especialmente dentro da família. Isso é evidente na história de Miriam e Arão em relação a Moisés. Embora Miriam fosse uma profetisa respeitada e Arão fosse um sumo sacerdote, eles ficaram com inveja da liderança de Moisés e pensaram que deveriam compartilhar a liderança com ele. Eles se perguntaram: porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Números 12:2. Eles perderam a noção espiritual da autoridade que Deus havia dado a Moisés e se compararam a ele, achando que ambos eram tão importantes quanto ele. O ciúme é uma emoção doentia que estava no âmago das emoções de Miriam e Arão. Sua murmuração contra Moisés produziu um sentimento de insegurança porque achavam que não podiam perder a influência sobre o irmão mais novo. Na verdade, eles se achavam com direito de exclusividade acerca da liderança em Israel. A liderança era de Moisés, e o papel de seus irmãos era o de cooperar na liderança de Moisés. Essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Miriam tinha um papel importante no contexto da vida espiritual de Israel como profetisa e conselheira, mas ela confundiu a importância do seu papel em relação à liderança do povo de Israel. Arão era o sumo sacerdote e tinha sua importância no ministério sacerdotal, mas se deixou influenciar por sua irmã e juntou-se a ela para reclamar porque não aceitavam o segundo lugar que lhes competia na chefia do povo de Israel. Na vida da igreja, ninguém consegue um lugar de destaque na liderança com atitudes carnais e com desrespeito à autoridade constituída por Deus. Serão líderes na igreja aqueles que se fizerem dignos de maior responsabilidade. 1 Timóteo 3 versículo 2 e 7. Portanto, devemos lembrar que a inveja e o ciúme são emoções perigosas que podem prejudicar nossos relacionamentos familiares e espirituais. Quem era Miriam? Miriam é uma das figuras bíblicas mais importantes e interessantes do Antigo Testamento. Ela era a irmã mais velha de Moisés e de Arão, e teve um papel fundamental na libertação do povo de Israel do Egito. Miriam foi uma das primeiras mulheres mencionadas na Bíblia como profetisa, cantora e dançarina, além de ser uma líder entre as mulheres de Israel. De acordo com um relato bíblico, foi Miriam quem ajudou a mãe de Moisés a escondê-lo dos egípcios, quando este era ainda um bebê. Quando o povo de Israel foi libertado do Egito, ela liderou as mulheres em uma celebração com danças e cânticos em gratidão a Deus. Miriam também teve um papel importante na liderança do povo durante a peregrinação pelo deserto. Ela é mencionada como uma conselheira de Moisés em várias ocasiões e também foi responsável por liderar as mulheres em orações e cânticos de louvor.
No entanto, como mencionado anteriormente, Miriam também teve um momento de fraqueza quando se rebelou contra a liderança de Moisés juntamente com Arão. O ciúme e a inveja levaram-na a questionar a autoridade de seu irmão mais novo. Essa atitude levou a um castigo divino, mas ela foi perdoada por Deus. Miriam é uma figura importante na história de Israel e seu legado como líder e profetisa continua sendo admirado até os dias de hoje. Terceiro ponto: Moisés, um homem manso e humilde. Moisés foi um homem conhecido por sua humildade e mansidão em todas as suas atitudes, como declarado na Bíblia em Números 12:3. Sua mansidão não significava fraqueza, mas a capacidade de controlar suas emoções e agir com firmeza quando necessário. Jesus destacou a importância da mansidão e pacificação em seu Sermão do Monte, como mencionado em Mateus 5:5 e 5:9. Essas virtudes eram características presentes na liderança de Moisés para o povo de Deus e são indispensáveis para a família cristã. Liderar o povo de Israel foi um grande fado para Moisés, como descrito em Números 11 versículos 11 a 15, onde ele se sentiu entediado e depressivo com o peso da liderança. Em outra ocasião, seu sogro Jetro o aconselhou a dividir a liderança com outros líderes do povo para diminuir o peso de seu fardo. Posteriormente, Deus ordenou que Moisés escolhesse 70 anciãos para ajudá-lo a liderar o povo. Esse episódio destacou a importância de reconhecer as limitações e pedir ajuda quando necessário. A inveja de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés desencadeou a ira de Deus. Eles foram convocados junto com Moisés para saírem da tenda e foram confrontados com a soberania divina de Deus. A punição de Miriam, que ficou leprosa e foi separada do arraial de Israel por 7 dias, ilustrou a gravidade do pecado e suas consequências. Essas histórias da vida de Moisés destacam a importância da mansidão, reconhecimento de limitações e pedir ajuda quando necessário, bem como as consequências trágicas da inveja e rebelião no seio da família. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam presentes na família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo em nossa família. Conhecendo os personagens. Quem foi Moisés? Moisés é um personagem bíblico muito importante no Antigo Testamento da Bíblia, sendo considerado um dos maiores líderes do povo de Israel. Segundo a Bíblia, ele nasceu em uma época em que o faraó do Egito havia decretado que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos ao nascer. Sua mãe, Joquebede, o escondeu em um cesto e o colocou no rio Nilo, onde ele foi encontrado pela filha do faraó, que o criou como um egípcio. Porém, quando adulto, Moisés se identificou como um hebreu e, após matar um egípcio que maltratava um hebreu, foi obrigado a fugir para o deserto de Midian. Lá, ele se casou e viveu por 40 anos até que, durante uma experiência com Deus através de uma sarça ardente, recebeu a missão de libertar seu povo da escravidão no Egito. Moisés então liderou o povo de Israel em sua jornada para a Terra Prometida, atravessando o Mar Vermelho, recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai e enfrentando diversas dificuldades no caminho, como a fome e a sede. Ele é lembrado como um profeta e legislador, tendo recebido de Deus as leis que regeriam a vida do povo de Israel. Embora tenha sido um líder admirado e respeitado, Moisés também enfrentou dificuldades em sua liderança, como a murmuração do povo e a rebelião de seus irmãos, como já mencionado anteriormente. A Bíblia relata que ele morreu com 120 anos de idade, após ver a Terra Prometida de longe, mas sem chegar a entrar nela. Quem foi Arão? Arão foi o irmão mais velho de Moisés e Miriam, nascido aproximadamente 3 anos antes de Moisés. Ele foi designado por Deus para ser o porta-voz de Moisés junto ao faraó, já que Moisés era um homem de fala difícil. Arão foi escolhido por Deus para ser o primeiro sumo sacerdote de Israel e liderar o sacerdócio. Ele desempenhou um papel importante na história de Israel, especialmente durante a sua peregrinação pelo deserto. Ele era responsável por oferecer sacrifícios pelos pecados do povo e interceder por eles diante de Deus. No entanto, assim como sua irmã Miriam, Arão também foi culpado de rebelião contra a liderança de Moisés. Na ocasião em que Miriam e Arão se rebelaram, a Bíblia registra que Deus ouviu o que eles disseram e falou com eles diretamente. Deus deixou claro que a liderança pertencia a Moisés, e não a eles. Embora tenha cometido esse erro, Arão é lembrado como um grande líder espiritual de Israel. Ele foi usado por Deus para realizar muitos milagres, incluindo a transformação da água em sangue no Egito, e foi responsável pela construção do tabernáculo, o santuário móvel que Deus ordenou que fosse construído no deserto. Ele morreu aos 123 anos em Monte Hor, nas montanhas de Edom. Auxílio teológico.
A inveja causa a rebelião. Os irmãos de José tiveram inveja do favor de seu pai Jacó, e cobiçavam o papel de filho favorito. Certo ou errado, Jacó escolheu José para um lugar especial na família. Deus, por sua presciência, deu sonhos a José, que estava sendo preparado, sem saber, para sofrimentos e triunfos futuros. A inveja é geralmente baseada no temor, medo de perder algo. A inveja é sempre uma emoção egoísta. Deus deu sonhos a José, e então seus irmãos perderam o prestígio. Quando Jacó presenteou José com uma túnica multicolorida, o orgulho e a autoestima dos irmãos foram feridos, produzindo a necessidade de retaliação. Muitos dos nossos problemas são resultado direto de um coração invejoso. Devemos nos observar cuidadosamente. Conclusão. Moisés é descrito na Bíblia como o homem mais manso da terra em Números 12:3, o que significa que ele era brando, gentil e possuía autocontrole. Sua mansidão não o tornava fraco, mas sim capaz de controlar suas emoções e agir com firmeza quando necessário. A importância da mansidão e pacificação foi destacada por Jesus em seu Sermão do Monte, conforme mencionado em Mateus 5:5 e 5:9. Essas virtudes foram características presentes na liderança de Moisés para o povo de Deus e são essenciais para a família cristã. As histórias da vida de Moisés enfatizam a importância de reconhecer nossas limitações e pedir ajuda quando necessário, bem como as consequências trágicas da inveja e rebelião no seio da família. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam presentes na família cristã, pois é o Espírito Santo que trabalha o caráter de Cristo em nós. O motim levantado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés demonstrou as consequências do pecado, a gravidade da inveja e rebelião, e a importância de andarmos no Espírito para que as obras da carne não dominem nossas atitudes. A mansidão e a humildade são qualidades importantes que precisamos cultivar em nossas vidas, assim como a disposição de reconhecer nossas limitações e pedir ajuda quando necessário. Agradecemos imensamente por nos acompanhar até aqui. Esperamos que os conteúdos apresentados possam enriquecer seu conhecimento sobre a Palavra de Deus. Por favor, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal EBD Inteligência Artificial para continuar nos apoiando e recebendo nossos materiais. Até a próxima, se Deus nos permitir.